Em meio à comemoração de 100 anos de existência, Sampaio Corrêa ainda vive o drama de ter que dispensar alguns jogadores e fazer novas contratações. O Motoclube de São Luís quer conquistar o seu 27º título, que não vê um título, uma conquista desde 2018. Maranhão Atlético Clube, na fila há 10 anos, espera quebrar esse jejum. Oi, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Acione o sininho para as notificações, seu like é importante. Compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Ainda hoje teremos o Fala Galera aqui no LCN. Vamos para o Sampaio Corrêa. A Bolívia querida então ainda não anunciou a lista de dispensas, tão esperada pelo nosso torcedor, pelo torcedor tricolor. A gente também espera a qualquer momento. Mas o Sampaio Corrêa está tendo critérios para chamar os jogadores, conversar um a um e depois, então, fazer a divulgação. Tem também em meio a festa do centenário do Sampaio, que acontece neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, é a programação matutina do Sampaio Corrêa, com seus sócios, torcedores, enfim, o Sampaio Corrêa, a sua comemoração e a expectativa do que o Sampaio Corrêa vai apresentar, já que chama o seu sócio para participar desse momento tão especial de 100 anos. Nesse princípio de temporada, em que o Sampaio imaginou que poderia ser tetracampeão do estado, vai haver apenas uma disputa entre os dois principais rivais. O Motoclube e o Maranhão Atlético Clube é quem vão decidir o campeonato, o jogo final acontecendo neste domingo. Portanto, o Sampaio Corrêa comemorando 100 anos de existência, mas a programação de treinamentos continua. Se o Sampaio comemora na parte matutina, na vespertina, o time já volta a campo para trabalhar. E aí a expectativa de alguns jogadores de ficarem no grupo ou não, qual a avaliação feita após o último jogo do Sampaio foi diante do Sergipe, o empate em 2-2, a avaliação da comissão técnica, da diretoria do Sampaio, podemos ter ainda hoje saber, porque tem uma programação ainda de entrevista do Sampaio Corrêa, inclusive com o técnico que é o Evaristo Pisa. E aí a gente pode já até perguntar para o professor qual a avaliação, o grupo, quem fica, quem não fica, vai dele falar ou não. Mas vamos ver a entrevista hoje e será feita ou concedida pelo técnico Evaristo Pisa. O time do Sampaio é isso aí, vai a campo, está treinando, continua treinando e a gente continuando aqui também na expectativa de quem o Sampaio Corrêa verdadeiramente vai anunciar como reforço para a temporada ou não, então é o time tricolor de aço. Afonso Diniz, nos traga as informações do Sampaio Corrêa, a nossa Bolívia querida, o tricolor de aço, então, pós desclassificação das competições que disputou nesta temporada. Falando o nosso repórter Afonso Diniz. Depois de fechar sua participação na Copa do Nordeste em jogo diante do Sergipe na última quarta-feira, a Bolívia querida se reapresenta hoje à tarde no CT José Carlos Macieira. Os últimos dias, as últimas horas, foi de movimentação em termos de chegada a São Luís. A delegação boliviana só chegou nesta madrugada, saiu ontem à noite de Aracaju, fez escala em São Paulo, e aí os atletas que estavam na cidade de Aracaju se juntam hoje à tarde com preparação iniciada e voltada totalmente agora, a partir de então, ao Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda não se tem certeza sobre o elenco definitivo do Sampaio Corrêa para essa competição. A única afirmativa é que o Sampaio vai modificar bastante, portanto, as próximas horas deverão ser de movimentações de mercado da bola. O Sampaio, ainda de forma tímida, começou a anunciar alguns reforços. O Matheus Pivô, por exemplo, lateral direito, já foi titular nesse último jogo contra o Sergipe. O Léo Silva, zagueiro, também foi um dos anunciados, jogador que veio do São Bento de São Paulo, mas de forma mais firme, o Sampaio deve mexer nisso a partir de então. Os jogadores que não estão nos planos da diretoria do clube já devem ser chamados. Articulação, inclusive, com o viés jurídico para rescisão contratual. O Sampaio Corrêa agora vai então
entrar em cena neste movimento para que possa liberar os jogadores, para que possa rescindir alguns atletas. Existe também por parte do Sampaio Corrêa a articulação de tentar fazer o empréstimo de alguns jogadores. Alguns atletas estão nesse movimento de conversa, alguns que já saíram, inclusive, tiveram essa modalidade de empréstimo para que não pudesse rescindir um contrato, mas pudesse fechar com um determinado clube, e o Sampaio Corrêa segue nesse movimento. Lembrando que a estreia do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro da Série B vai ser realizada no dia 15 de abril, com o Atlético Goianiense, jogo no Estádio Castelão. Lembrando também que hoje o time se reapresenta à tarde e amanhã, centenário do clube, na programação do clube, tem uma atividade vespertina para os atletas do Sampaio Corrêa. O time tricolor completa 100 anos amanhã, dia 25 de março, onde o time tricolor vai em busca de novos tempos e novas glórias. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Aí o nosso parceiro, obrigado Afonso Diniz, que tem também o seu blog, obtenha maiores informações no blog do Afonso Diniz, é isso mesmo, todas as notícias do esporte com o nosso craque Afonso. Então, Sampaio Corrêa, que o presidente inclusive havia falado que errou na estratégia, perdeu tempo, não deveria ter demitido ainda o técnico Felipe Conceição, teria que ser após o jogo do Moto ou o Campeonato Maranhense, porque aí você teria esse tempo todo para trabalhar, né? Mas perdeu tempo, já foi. Lamentações que são erros que você vai aprendendo. Não era mais para acontecer esse tipo de erro no Sampaio, mas aconteceu. Esse tempo, a pressão do torcedor, aquela coisa toda. É bom lembrar que o torcedor é passional, né? Mas quem dirige tem que ter o equilíbrio necessário. Mas foi admitido pelo presidente o erro. Torcida, então vamos ficar na expectativa aí do Sampaio Corrêa, 100 anos, temos também um conteúdo especial para apresentarmos neste sábado do Sampaio Corrêa, reviver a história do Sampaio aqui no nosso canal. Agora vamos falar também da decisão do Campeonato Maranhense 2023. O primeiro jogo aconteceu no estádio Nilzinho Santos e houve empate em 1-1 entre Maranhão Atlético, ou Motoclube, que era o mandante, e o Maranhão Atlético. Só que o Moto largou na frente com o gol de Fabrício, que é um jogadoraço, um jogador que deve ser o craque do campeonato, deve ser escolhido, a revelação. Vamos ver como é que os colegas vão voltar, porque após a partida, na semana já deve estar saindo a seleção do Campeonato Maranhense. Vários jogadores do Maranhão Atlético Clube, esse Fabrício joga muita bola, o Enzo também deve estar cotado para integrar a seleção, claro, muitos jogadores do Moto e do Maranhão Atlético que estão fazendo verdadeiramente essa final de competição. Os trabalhos continuam, muitas farpas foram jogadas, principalmente pelo Maranhão em cima da arbitragem, e agora o Maranhão leva o jogo para o Estádio Castelão. E o Maranhão também sabe que o estádio Nilzinho Santos, como o Maranhão queria, viu o estado do gramado que não era também lá muito bom, viu que o Motoclube de São Luís tinha ali 90% dos torcedores, né? Então para o Maranhão seria legal o jogo ficar no Nilzinho Santos ou levar para o Estádio Castelão. Os ingressos, o Maranhão Atlético Clube já colocou à disposição dos torcedores. Ao preço, galera, você encontrando ao preço aqui de 70, e o Maranhão não recuou dos R$40 para os demais setores. A meia é R$20 e cadeiras meia é R$35. A priori foi divulgado o setor 1 de arquibancadas. O Castelão já concluiu os reparos no setor 1 de arquibancadas, mas o Maranhão, se quisesse, poderia. A princípio, o Maranhão havia sim divulgado o setor 1 de arquibancadas para o torcedor, mas depois deu uma recuada porque abriu o setor 1 de arquibancadas também a ter mais despesas. O Maranhão é o mandante do jogo e o dono da arrecadação. O primeiro jogo ficou para o Motoclube de São Luís, que teve problemas, penhora e tudo mais. Mais setores, observe, o Maranhão já colocou 2 e 3 para a torcida do Maranhão, setor misto de cadeiras, e setor 5 e 6 para a torcida do Motoclube, como aconteceu no último jogo mandado pelo Maranhão na final do segundo turno. Então é assim que vai acontecer para também esse compromisso agora, o jogo decisivo deste domingo lá no Estádio Castelão. Portanto, galera, é isso, Maranhão Atlético e Motoclube de São Luís. Agora tem um detalhe na parte organizacional. O torcedor já estava reclamando hoje que prometeram o ingresso do Castelão a partir das 9 da manhã. E às 10h30 não tinha ninguém no Estádio Castelão para a venda dos ingressos. Quer dizer, foi o momento que a gente começou a receber as mensagens de alguns torcedores.
a gente pede uma melhor organização. Cara, horário é horário. Eu sou um cara que eu primo por horário. Horário é horário. Se você marcar comigo 7 horas da manhã, 7 horas da manhã eu estarei lá. Se meu programa tem que começar às 6 horas da tarde, 6 horas da tarde ele começa. Ou se não começar, não é por vontade minha, porque eu já estarei lá sentado e esperando. Né? Então eu acho que tem que ter uma pontualidade em tudo que você faz. Se você promete uma venda de ingressos a partir das 9 horas da manhã, esteja lá 8h30 da manhã, organize tudo e 9 horas comece a vender para o torcedor. O torcedor quer isso. Existem torcedores que são pontuais. Se você marca 9, ele vai estar lá 9. Agora, existem muitos irresponsáveis também. E a gente espera essa organização de ingressos do Maranhão, essa parte organizacional do Macão, que já teve reclamação grande do último jogo, que foi no segundo turno, aí, aglomeração de torcedores para comprar ingressos. Pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Coloquem várias bilheterias à disposição do torcedor, várias bilheterias em todos os lados, tanto na parte onde o Maranhão já colocou aqui bilheterias do lado do setor 2, setor 1, que não vai funcionar, mas 2 e 3 ali tem bilheterias que ficam exatamente ali. Então vendam, coloquem vários guichês ali e coloquem vários guichês também do outro lado do setor 2, 5 e 6 de arquibancadas, onde vai ficar a torcida do Motoclube de São Luís. Essa parte organizacional ela é muito importante para evitar a insatisfação do torcedor, porque muita gente voltou, inclusive, do estádio Castelão, inclusive por não encontrar ingresso de meia. Aí depois o Maranhão divulgou que tinha ingresso de meia. Cara, é falta de organização. É falta exatamente de você chamar as pessoas responsáveis e orientar. Falta de orientação para quem está vendendo. Ah, vamos esconder a meia para vender somente. Cara, tem gente que só vai com aqueles vintinhos porque é da sua meia. Esse estudo é completamente errado, é equivocado. Esse tipo de situação é totalmente equivocada para o torcedor. Torcedor que já não tem dinheiro, que gosta, que tem se afastado muito dos estádios por falta também de organização melhor do próprio clube, né, mandante. Então é isso. Então o que a gente pede é um mínimo de organização para não deixar o torcedor aglomerado, o torcedor sem o seu conforto, o torcedor que quer ir, que vai para o Castelão e encontra uma situação dessa aí de aglomeração para você comprar ingresso. Então trabalhe melhor o torcedor, que o torcedor dará uma resposta muito positiva. Quem é o vencedor, ou quem vai ser, como eu diria, Moto Maranhão, para esse confronto, vai ter favorito? Acho que não. Pelo que o Maranhão e Moto apresentaram no último jogo, acho que não tem favorito. O Maranhão Atlético Clube largou na frente, o Moto empatou. O Maranhão tem que chamar seus jogadores para ter uma conversa. Cara, você não pode extrapolar em reclamação, é decisão. Vamos ter calma, muita calma nessa hora. Você não sabe qual é o pensamento do árbitro, se ele vai ser benevolente, se ele não vai ser benevolente, se ele não vai aceitar reclamação, se ele vai te dar o primeiro cartão amarelo. Aí depois, no jogo que é muito quente, aí você faz uma falta que é para cartão amarelo, você recebe o vermelho, como foi o caso do Wander. Então o Maranhão tem que ter também esse equilíbrio, chamar seus jogadores que estão muito, muito agitados, né? A gente nota assim os jogadores do Maranhão reclamando de tudo. Vamos ter calma também, vamos jogar o jogo. O Maranhão tem time competente, tem time capaz de conquistar esse campeonato Maranhão 2023, depois de uma espera de 10 anos para quebrar esse jejum, mas tem que ter equilíbrio dentro de campo. Jogadores não podem entrar nessa vibe de provocação de jogador adversário. Existem do outro lado jogadores experientes, então você tem que ter o equilíbrio. O próprio jovem jogador do Maranhão tem que ter o equilíbrio necessário para encarar esse jogo, que não vai ser nada fácil para a equipe. Que perdeu o Wander, mas entra o Pablo, que eu considero um ótimo jogador. Então vai compor bem o sistema de meio de campo lá do Maranhão Atlético Clube, o Pablo, e o retorno de um jogador experiente no sistema de zaga, que é o Leone. Então é o time do Maranhão Atlético Clube se articulando aí para esse confronto. O Wallace Brito, ele vai agora nos trazer as informações do Maranhão Atlético, o Maranhão trabalhando no sentido de entrar bem e não ter mais outra. É entrar no jogo para conseguir sim um resultado positivo e conseguir somente a vitória interessa. Se não houver vitória nem de Maranhão nem do Moto, se houver empate de novo, aí o campeão vai sair nas cobranças do tiro livre da marca do pênalti. Então vamos para o jogo. Nos conte as últimas do Maranhão Atlético Clube, o Wallace Brito. O Maranhão Atlético Clube dá prosseguimento aos dias de preparação
antes da decisão do campeonato estadual marcada para este domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão. O MAC enfrenta o Motoclube de São Luís, decidindo o título de campeão maranhense. Para a equipe atleticana, a vitória interessa no tempo normal, porque se o Maranhão for o vencedor no tempo regulamentar, leva o título de campeão estadual, e se der empate, o Maranhão precisa vencer nos pênaltis para levantar a taça. Os jogadores estão focados e cientes do que devem fazer para conquistar esse título. Ontem, na quinta-feira, foi reapresentação do elenco atleticano lá no Parque Valério Monteiro. A priori, para os atletas que jogaram contra o Moto, o trabalho foi mais regenerativo, com uma intensidade bastante leve. Aqueles que não jogaram fizeram um trabalho um pouco mais intenso lá no campo do Parque Valério Monteiro. Para hoje, nesta sexta-feira, a tendência é que o técnico Zé Augusto possa fazer um trabalho com um pouco mais de intensidade para os atletas já se prepararem para esse jogo importante diante da equipe rubro-negra. O Maranhão, para esse jogo, diante da equipe do Moto, vai ter um desfalque. O volante Vander vai cumprir suspensão automática. Levou cartão vermelho no jogo contra a equipe rubro-negra e agora vai ter que ficar de fora dessa partida decisiva. É um jogador fundamental para o esquema tático do técnico Zé Augusto, mas que não vai poder jogar. Para sua vaga, o provável cotado deve ser o Pablo, jogador que entrou justamente na última partida, é da confiança do técnico Zé Augusto e pode fazer aquela função que desempenha o Vander dentro de campo. O Maranhão vai ter esse desfalque, mas vai ter o retorno de um jogador importante, o zagueiro Leone, que após cumprir suspensão automática, está de volta e deve inclusive fazer parte da formação inicial. O zagueiro Leone, inclusive, fala aqui no microfone Mirante sobre o processo de preparação da equipe atleticana e já a projeção para esse jogo do próximo domingo. Eu acho que desde da final do segundo turno a gente está totalmente concentrado para isso, para a gente trazer o título para o MAC. A gente sabe que está acontecendo algumas coisas que não está sendo e de acordo com o que a gente fez no campeonato, mas iria ter essa fase ruim também, que ia ter um erro, 2 erros, mas a gente continua de cabeça erguida. A gente sabe que é uma grande equipe, que é o Moto também, mas a gente sabe também que a gente tem total condições de ir em busca do título e de sair no domingo campeão. Tá aí, portanto, a palavra do zagueiro Leone, que está de volta para a formação inicial no confronto deste próximo domingo. O Maranhão, para hoje, nesta sexta-feira, tem trabalho agendado lá no Parque Valério Monteiro, lá no campo do CT do MAC. Trabalho com uma intensidade um pouco mais alta do técnico Zé Augusto. Com relação ao restante do time, o Zé Augusto deve manter mesmo aqueles jogadores, apenas com essas mudanças. A entrada do Leone e a substituição no meio-campo. O Vander não joga, quem deve ser encaixado deve ser o Pablo. Outros jogadores também correm por fora, como o Jonathan VT, que é volante, e também o Natan. 2 atletas que podem também, de repente, estarem nessa posição, mas o Pablo é o mais cotado. O Maranhão já divulgou informações a respeito da venda de ingressos para esse jogo no estádio Castelão. Setores 2 e 3 destinados à torcida do MAC, setores 5 e 6 para a torcida do Moto. Valores nesses setores: R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia. E aí o setor de cadeira coberta, setor de torcida mista, R$ 70,00 inteira, R$ 35,00 meia. Os pontos de venda são CT do MAC, lá na sede social do clube, também bilheteria do Nhozinho Santos e bilheteria do estádio Castelão. Ingressos sendo vendidos, portanto, nesses 3 pontos, hoje, nesta sexta-feira. As notícias do Macão Machão da Ilha, com o Wallace Brito. Obrigado, meu amigo Wallace Brito. Tá aí trazendo as informações do Maranhão Atlético Clube. Valeu, meu parceiro. É isso, domingo, 4 da tarde, Maranhão Atlético. Torcida atleticana precisa ir, precisa. A torcida do Moto estava com 90%. Né, da capacidade, aliás, dos torcedores, 90% da torcida que foi, 90% eram torcedores do Moto Clube. Então vamos lá, galera atleticana, já teve um bom número de torcedores, mas é preciso muito mais. O jogo no Castelão, Casa Grande, gramado melhor do que do estádio Nhozinho Santos, vamos lá para o jogo. E o Motoclube de São Luís também se preparando, porque Marcinho tem problemas, tem jogadores, 2 que vão desfalcar a equipe, inclusive na zaga, jogador importante. E aí o que fazer? Tem que trabalhar e trabalhar muito firme. Quem vai trazer as informações do Motoclube para nós é o nosso parceiro João Ricardo.
O Motoclube hoje à tarde tem o seu principal treinamento do ano. É isso mesmo. Já que o jogo de domingo é o mais importante da temporada, o de hoje à tarde o treinamento é o mais importante desse ano. Afinal de contas, vai ser nesse treino que o técnico Massinho vai confirmar o time titular para o duelo de domingo, valendo aí o título estadual de 2023. Ontem foi a reapresentação e ainda choveu, então você sabe, né? A comissão técnica dá uma segurada nos jogadores. Amanhã vai ser um treino de pré-jogo, então também a atividade tem uma carga menor, costuma ser até um treinamento lúdico ali, o rachão, um posicionamento bem rápido. E hoje é aquele trabalho de posicionamento, um trabalho tático e seguido de um coletivo, que é quando os jogadores são liberados para jogar e simular a partida. Então, nesse treinamento de hoje, há aquelas experiências necessárias que o Massinho diz ser feita antes desse duelo, elas serão executadas. Como? Na meia pela direita, acredito que vai mesmo o Rodrigo Mucuri. Só que, colocando o Rodrigo Mucuri, o Moto ganha na ofensividade, ou mantém a ofensividade que o Arlen vinha apresentando, só que perde um pouquinho na parte defensiva, porque o Arlen descia para fazer essa recomposição e dobrar a marcação. O Rodrigo Mucuri pode se esforçar, ele vai ser orientado para isso, só que ele não tem essa característica. A gente está falando de um atacante, né? Então o Rodrigo Mucuri ele tem uma outra ideia de jogo. Então vamos ver se vai mesmo o Rodrigo ou se um outro jogador vai ser colocado ali na meia pela direita para substituir ao Arlen, que está suspenso. Na defesa, são duas opções e eu acredito que essa aqui é mais fácil de ser resolvida, né? Porque sai o Iago Ramon, suspenso, e ele tem o Renan Almeida, que foi até uma indicação do Massinho, né? O Renan chegou depois que o Massinho assumiu o Moto, e tem o Luiz Felipe. Acredito que vai o Luiz Felipe. É o jogador que tem mais ritmo de jogo, praticamente toda a partida ele entra, nem que seja no segundo tempo. No último, ele já entrou no segundo tempo no lugar do Lucas Santos, fazendo a lateral, né? Mas ele é o zagueiro de origem. Na decisão do segundo turno, melhor dizendo, contra o próprio Maranhão e no Castelão, o Luiz Felipe ele foi titular ao lado do Iago Ramon, porque o Fernando, naquela oportunidade, estava suspenso. Então, acredito que vai o Luiz Felipe formar essa dupla para a grande decisão junto com o Fernando, mas isso também vai ser testado logo mais. Provavelmente o Moto encara o Maranhão nessa decisão de domingo às 4 horas lá no Castelão, da seguinte forma. No gol, Éder, que chegou, rapaz... Chegou à decisão sem receber aquele terceiro cartão amarelo que o tiraria de uma partida decisiva, o Moto sem goleiro reserva. Domingo já é a última partida, pronto. Foi um problema a menos, né, pro Moto, mas ficou aí no susto. Éder no gol, na lateral direita, Jonas, na lateral esquerda, Lucas Santos, a dupla defensiva, Fernando e Luiz Felipe, ou Fernando e Renan Almeida, o meio-campo com o volante Railson, meia pela direita, provavelmente Rodrigo Mucuri, na esquerda, Ronald, o armador, o Léo Silva, e no ataque, Valdir e Enzo. Valdir, com muito mais tempo de recuperação. Ele jogou a primeira partida puxando muito da parte muscular, mas agora teve esse tempo todo de recuperação, então vai com mais energia ainda para essa última partida do Campeonato Maranhense, o atacante Valdir. Informações do Motoclube de São Luís com João Ricardo. E o Moto Éder, né, rapaz? E olha, é um bom goleiro, não resta nenhuma dúvida que deve brigar aí pela posição da seleção do ano com o Moisés, que é um grande jogador, acho que está mais para o Moisés, mas vamos ver, né? Acho que esse último jogo é quem vai dizer. A seleção do campeonato está chegando aí e o Moto, o Massinho tem aí os seus problemas, mas enfim, galera, o jogo já é domingo, 16 horas, é o último jogo, o jogo decisivo do Campeonato Maranhense de Futebol. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like, seu joinha, muito importante. Compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.